Bom dia, a paz do Senhor. Como eu falei com o senhor domingo passado, né? Eu gostaria de saber sobre a questão que nós somos filhos e muita gente fala que nós somos servos. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós essa questão de filhos e servos. Ok. Ou nós somos filhos ou nós somos servos. Afinal de contas, o que a gente é? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Primeiro, a palavra de Deus diz que toda a humanidade é criatura de Deus, porque em função do pecado foi feita uma ruptura na relação que o homem natural, original, criado sem pecado, Adão e Eva, tinham com Deus. Essa morte é uma morte espiritual, separação eterna de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado, toda a humanidade, toda a raça humana foi destituída da glória de Deus. A glória de Deus existia em nós, seres humanos, quando lá nos nossos pais, Adão, Eva e aqueles que viveram com eles naquele tempo, até o pecado. O pecado destituiu, tirou, fez com que os homens perdessem a glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus em nós, no homem. E que através de Jesus Cristo, que se fez homem, Deus que deixou a sua glória, habitou na terra como um ser humano, precisou fazê-lo porque o primeiro ser humano pecou, ainda que tenha sido criado perfeito, vivendo num ambiente perfeito. Foi necessário um outro ser humano perfeito ser criado por Deus, vivendo agora num mundo imperfeito por causa do pecado e as suas consequências, e este ser humano viver perfeito até a morte, para que, sofrendo a injustiça produzida pelo pecado e a imperfeição dos demais homens, este que sofreria isto, perdoasse até mesmo aqueles que o mataram, para que através desta ação perfeita deste ser humano, este ser humano, que era o próprio Deus encarnado, recebesse a autoridade para ser remidor, pagar a dívida total e completa pelo pecado de toda a humanidade. Mas toda a humanidade? Sim. Evangelho de João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus pagou o preço de remissão da dívida de pecado de toda a humanidade, mas só terá essa dívida paga aqueles que crerem e receberem a ele. Então é uma dádiva que foi dada gratuitamente, disponível a toda a humanidade, mas só recebe quem o recebe como seu único, eterno, suficiente Salvador. E a palavra de Deus diz que aquele que recebe Jesus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus veio para os que eram seus não o receberam. Ou seja, ele como ser humano nasceu na Judéia, e os judeus não o receberam, a maioria, né? O mataram. Mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado poder de serem tornados filhos de Deus. Logo, ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem com a maldição do pecado, a herança da destituição da glória de Deus. Então é preciso receber Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, aquele que Deus mandou para remir, pagar a dívida do pecado e restituir a glória de Deus nele, tornando-o filho de Deus.
E a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo que nós somos tornados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, todo aquele que recebeu Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, foi tornado filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Tudo bem até aqui? Então, todo aquele que recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, passou a ser filho de Deus. Ponto. É filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo para salvar, para remir, mas também para fazer uma coisa. Ele veio para instituir o seu reino, o reino de Deus na terra. Reino lembra quem? Rei. E rei tem súditos, tem aqueles que servem aos interesses dele. Nesse contexto, Jesus, que é rei dos reis, ou seja, ele é um rei que está acima de todo e qualquer rei, e que é senhor dos senhores, ou seja, não há senhor que está acima ou tem igualdade a ele, com ele. Ele é senhor acima de todos os senhores. Ele tem também o seu reino, ele tem o seu reino e tem os seus súditos. Quem são os súditos do reino do Senhor Jesus na terra? Os filhos de Deus. Então, aquele que recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, foi tornado filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Aqueles que foram tornados filhos de Deus são agora automaticamente tornados também súditos do rei Jesus, no reino de Jesus aqui na terra. E cada um de nós é súdito desse rei dos reis e senhor dos senhores, ou seja, nós vivemos para cumprir as ordenanças que este rei dos reis e senhor dos senhores deixou para nós. Está lá no grande mandamento, está lá na grande comissão. No grande mandamento diz lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E na grande comissão diz lá: ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Ele fala a toda criatura ou a todos os filhos? Criatura é cavalo, boi, cachorro, ou são seres humanos destituídos da glória de Deus? Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem manda é quem tem autoridade, e essa autoridade é de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus, mas também súditos do reino de Jesus, servos do Senhor Jesus, para cumprir as suas ordenanças aqui na terra, como súditos que devem cuidar do reino. Amém? Tem muita gente que recebe o Senhor Jesus como Salvador e fica feliz porque foi tornado filho de Deus, mas esquece que também temos que recebê-lo como Senhor da nossa vida. Receber Jesus como Senhor faz toda a diferença, porque quem recebe Jesus como Senhor não fica esquentando o banco dentro de igreja. Quem recebe Jesus como Senhor não fica satisfeito pelo fato que agora eu estou salvo, glória a Deus, aleluia, eu vou morrer e vou para o céu, e vem na igreja quando quer. Quem recebe Jesus como Senhor, ele não tem em si a crença de que eu não preciso de igreja, então eu não tenho que ser membro de igreja. Por quê? Porque ele recebeu Jesus como Senhor, ele é súdito do Rei dos Reis, ele então quer obedecer a ordenança do Senhor. A maioria das pessoas hoje aceitam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Você pega os folhetos chamados evangelísticos, leia todos eles. No finalzinho vai vir lá assim: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Amém, eu aceito.
E aí a gente está vivendo essa coisa absurda que hoje é realidade. O que é ser evangélico? É ser qualquer coisa. Eu continuo vivendo no mundo, eu continuo vivendo do jeito que eu vivia, só que agora eu aceitei Jesus. Aí você tem os artistas que ela lá aceitou Jesus, mas continua saindo em escola de samba, pelada, vai para televisão, participa de BBB, de show, não sei o que, fica lá mostrando as nádegas e o resto. O outro fica... Então a promiscuidade continua, porque não tem compromisso com santidade. E quem recebe Jesus como Salvador e Senhor passa a ter compromisso e aliança de viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. Tem que obedecer o que está aqui, tem que cumprir a vontade do rei. E a vontade do rei é a vontade de Deus. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ponto. Essa pergunta sua, quando o senhor veio falar comigo, eu falei: eu acho que é uma pergunta meio boba e tal. Boba não, ela tem uma profundidade extraordinária. Ela é muito profunda, importantíssima. Se toda pessoa que se diz evangélica nesse país se tornar servo do Senhor Jesus, esse país muda em menos de um ano. Porque a palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 7,14: se meu povo, eu quero te perguntar, meu povo lembra o que? Nação. Nação lembra o que? Estrutura. Estrutura lembra o que? Autoridade. E no contexto bíblico essa autoridade é de rei. Ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu quero dizer, nós aqui nos chamamos por que nome em termos de nação? Brasileiros, não é? Então, à luz da palavra de Deus, e essa palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, qual é o nome de que Deus está falando aqui? Filhos de Deus. Se eu tenho o nome dele, eles se chamam pelo meu nome. O que é se chamar pelo nome de alguém? É chamar pelo nome do meu pai. Ok? Então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e voltar para mim a sua face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, a sua terra. Olha só, ele diz sararei a sua terra, mas ele diz meu povo, sua terra. Essa terra, nesse contexto, é o lugar onde a gente vive. Então, veja a profundidade, a seriedade, a gravidade, a importância do que significa ser servo do Senhor. Se todo mundo que se diz evangélico no Brasil se tornasse servo do Senhor Jesus, o Brasil seria o melhor lugar da face da terra para se viver. Melhor lugar da face da terra. Se todo mundo que se diz evangélico em Belford Roxo se tornasse servo do Senhor Jesus, Belford Roxo seria a cidade mais próspera desse país. Acredite nisso, porque está aqui. Então o que nós temos que ser? Filho de Deus. Todo mundo que a gente ouve por aí, eu também sou filho de Deus, todo mundo bate no peito para dizer que é filho de Deus, mas a palavra de Deus diz que filho é só quem recebe Jesus como Salvador, não é quem aceita. Porque o texto diz lá, mas a todos quantos o aceitaram, ou o texto diz, mas a todos quantos o receberam. 1 João, Evangelho de João capítulo 1, verso 10, diz lá o que? Receber. Receber significa colocar em mim. Receber significa trazer para a minha vida. Aceitar não. Aceitar eu aceito. Aceitar eu aceito uma ideologia, eu aceito um bom dia, eu aceito. Agora receber é outra coisa. Receber significa me apropriar, significa trazer aquilo para fazer parte de mim. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Para e pensa. É o que o Senhor disse lá em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome, que está em pecado, que sabe que não está vivendo compromissado comigo, que olha as consequências do que está vivendo, só pode ser porque eu não estou
feliz com as coisas que estão acontecendo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, voltar para mim a sua face, eu abrirei janelas do céu e derramarei bênção, sararei a terra, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a terra. Vou sarar a sua terra. Você quer que teu casamento seja sarado? Obedeça a palavra de Deus. Se submeta a Jesus como Senhor e Rei sobre a sua vida. Você quer que sua vida profissional seja sarada? Submeta a Jesus como Rei e Senhor da sua vida. O que quer que seja que não vai bem, se submeta a Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Porque dizer, eu recebi, eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, aleluia. Quem lembra o hino? De Cristo Jesus. O que é que diz o resto? Meu Senhor. Aí ele diz assim, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. O que esse hino diz? Irmãos, alguns hinos do cantor cristão que a gente tem que cantar. São letras profundas. Ele está dizendo o que nesse hino? Que eu sou de Jesus, eu sou servo do Senhor Jesus. Ele é meu rei. Eu não quero falhar, eu quero obedecer, eu quero cumprir o que está aqui. E eu quero andar e viver com Ele, ou seja, eu recebi, eu coloquei Ele na minha vida, eu vou andar e viver com Ele. Tem gente que vive aí, muitos crentes estão vivendo aí como se nunca tivesse recebido Jesus, porque de fato não recebeu, aceitou. Talvez porque nunca tenha sido ensinado à luz da palavra de Deus que diferença há entre aceitar e receber. Você nunca vai me ouvir, só se eu cometer uma falha aqui, aí por favor me ajude, não me deixa falhar não. Um casal vem aqui para se casar, você nunca vai me ouvir eu perguntar, você aceita fulano para ser seu legítimo esposo? Eu aceito. Não, você recebe. Por quê? Porque quando você diz eu recebo, você está assumindo essa aliança. Você diz, eu estou trazendo para a minha vida com todos os deveres que eu tenho a cumprir para com ele, para com ela. E isso eu vou fazer até que a morte nos separe. Esta aliança que é feita em Deus, você não faz no cartório. Aliás, amados, tem muita gente crente que casou no cartório e não casou à luz da comunhão, da consagração em Deus. E tem muita gente que se casou no cartório, se converteu em Cristo Jesus e ainda não consagrou o casamento, porque não chegou perante Deus, diante de toda a comunidade, para dar testemunho. O meu casamento é feito no Senhor, eu tenho aliança com essa pessoa, porque eu a recebi, coloquei na minha vida. Eu fiz isso do ponto de vista social, mas do ponto de vista social, o divórcio está aí, a gente não gostou, não deu certo, vamos separar. Mas à luz da palavra de Deus, a morte é que separa, com todos os defeitos daquela pessoa, até a morte. E essa é a diferença. Só que hoje, irmãos, as igrejas estão por aí fazendo que diferença? Está andando pela sociedade. Casamento, antes de haver a legislação, antes de existir a legislação civil relacionada ao casamento, o casamento, irmãos, quem dava certidão de casamento era a igreja. Aqui no Brasil só existia a igreja católica como religião oficial do Estado. Então as igrejas evangélicas não podiam nem ter formato de templo. Essa igreja aqui não podia se parecer com aquela igreja católica ali atrás. Por quê? Porque não era permitido ser reconhecido como religião. Era admitido, mas não era permitido você construir um templo em formato de templo. Para aquele tempo. Hoje templo pode ser até um cinema que fechou e ali é uma igreja, né? Mas não podia, porque as igrejas católicas, todas elas têm um formato de igreja, como a gente imagina, né? As igrejas evangélicas não poderiam, as igrejas protestantes não podiam, porque havia uma religião oficial do Estado. E lá naquele tempo, que isso vem desde que o Brasil foi colônia,
O casal casava na igreja, e era a certidão de casamento expedido pela igreja, na época católica, é que era o documento social para apresentar. Eu sou casado, a minha certidão de casamento está aqui, ó. Casei dia tal, lá o padre que fez o casamento foi o Monsenhor não sei quem. Depois, com o Código Civil brasileiro, é que se instituiu o casamento civil lá no cartório, e aí inverteu-se tudo. E hoje, por força de circunstâncias relacionadas àquilo que a sociedade se tornou, o certo é primeiro casa no civil. Ou o que realmente é certo, casamento religioso com efeito civil. Então vai lá no cartório, quando é entrada, não vai ser casamento lá para depois ser casamento aqui. Lá no cartório, expedição da autorização para casamento religioso com efeito civil. É aqui, diante do pastor, a autoridade espiritual e civil, para chegar perante toda a sociedade, e após tomados os votos de aliança, um recebendo o outro, em obediência ao Rei e Senhor, fazendo como é estabelecido. Eles se recebem um ao outro nessa aliança e saem daqui casados, civil e religiosamente. Isto significa ter Jesus como Senhor da minha vida. Então, quem sabe, você que é casado, casou lá na região católica, casou lá na Umbanda e casou no civil, você é casado à luz da sociedade, mas que consagração você fez ao Senhor dessa união, uma vez que você professa a religião cristã evangélica e diz ter recebido Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Pensa sobre isso. O pastor está impondo alguma coisa, irmãos? Não. Estou dizendo, pensa sobre isso. O que é que Deus espera que você faça? O que é que Ele está esperando que você faça? Ah, mas aí eu vou ter que fazer festa. Já está esse tempo vontade de entrar de véu e grinalda? Quem é que disse que precisa disso? Você só não vem pelado, por favor, porque a gente não está no Éden, não é? Mas venha com a sua roupa que você vem dia de domingo. Tem que fazer festa. Por quê? Casamento tem que ter festa? Tem, para os noivos, né? Eles que vão fazer a festa, eles dois lá. Mas tem que fazer festa, nada disso. Casamento é uma coisa, consagração do casamento é uma coisa, festa são um monte de 500. Amém? A festa maior que tem no céu, quando duas pessoas se unem sob a consagração e a bênção do Senhor. Aí a festa é lá no céu, muito maior do que a gente faz aqui. Respondido, meu príncipe? A joia?